Seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. As principais informações do dia no agronegócio, também na economia, as cotações, como for a Bolsa de Valores e dólar, e também como vai ficar o clima para amanhã, quinta-feira, e também as cotações agrícolas. A partir de agora, está no ar o Destaque Rural Notícias, seja bem-vindo. O Ministério da Agricultura vai buscar repassar com mais frequência e de forma mais fácil os recursos orçamentários para a execução das políticas nacionais de defesa agropecuária. Quem falou afirmou isso, foi o diretor do Departamento da Saúde Animal, Guilherme Marques, numa reunião técnica do Bloco 3 do Programa Nacional de Erradicação e também de Prevenção contra a Febre Aftosa em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele mostrou resultados da expansão na estrutura do Serviço Veterinário Oficial, que na última década teve incremento de 22%. Houve também aumento de 7% na contratação de pessoal em defesa animal. Totalizou 18.453 técnicos, de 33% na frota oficial de veículos terrestres e também de 121% de aquaviários. A reunião tem a finalidade de debater a execução do Plano Estratégico PNEFA 2018-2026, com 7 estados do Nordeste para alcançar a meta do projeto Brasil Livre da Febre Aftosa sem vacinação, que está programado para 2023. A comercialização da safra brasileira 2017-2018 do milho verão atingiu 27% da produção obtida considerando a data de 4 de maio contra 16% do levantamento de um mês atrás, segundo dados levantados pela Datagro. Segundo os analistas, o percentual se encontra inferior aos 46% que foram registrados em igual período do ano passado e também abaixo dos 37% da média das últimas 5 temporadas. A Cooperativa Central Aurora Alimentos de Santa Catarina divulgou que vai conceder férias coletivas no período de 30 dias à Unidade Industrial de Abate de Processamento de Aves de Guatambu, em Santa Catarina, no período que começa no dia 2 e vai até 31 de julho de 2018. O frigorífico Aurora Guatambu é uma das 8 indústrias avícolas operadas pela empresa, segundo informou a companhia num comunicado. A unidade emprega 1.283 trabalhadores e abate 29 milhões e meio de frangos por ano, representando aí 11,8% do abate total da empresa, que esclarece que essa é a segunda planta programada a entrar em regime de férias coletivas. A primeira é de Abelardo Luz, que vai suspender provisoriamente as atividades industriais no dia 4 de junho. Olha, o Brasil, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE ele divulgou hoje os dados das pesquisas trimestrais do abate de animais. E os dados mostram que o Brasil, então, abateu 1.470 bilhões de cabeças de frango no primeiro trimestre de 2018. Esse dado é um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior, mas tem uma queda de 2% quando se compara ao igual período de 2017. Também tem o dado do IBGE sobre a produção de ovos de galinha no primeiro trimestre de 2018, que atingiu 831,31 milhões de dúzias no Brasil, a maior produção já registrada em um primeiro trimestre no país, segundo da série histórica que iniciou em 1987. E a aquisição de leite cru foi feita por estabelecimento sob algum tipo de inspeção sanitária, seja ela federal, estadual ou municipal, atingiu 6,10 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2018. Esse número é uma queda de 6,9% em relação ao trimestre anterior, mas 4,1% acima do resultado do mesmo período de 2017, segundo dados também do IBGE, que trouxe os números dos abates de suínos. O Brasil registrou em abate
de 10,53 milhões de cabeças de suínos no primeiro trimestre do ano, queda de 4,7% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, alta de 0,5%. Temos dados também ainda relacionados a essa pesquisa, né, que é a pesquisa trimestral do abate de animais do IBGE, de que o Brasil teve 7 milhões e meio de cabeças de bovino abatidas sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre do ano. Volume 1,4% maior que o registrado no primeiro trimestre de 2017 e indica queda de 6,9% em relação ao trimestre anterior. A Associação Brasileira de Proteína Animal, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, participou de uma ação organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante um evento na Coreia do Sul, que é o Seoul Food and Hotel, em 2018, que se encerrou na semana passada na capital sul-coreana. E neste evento, a representante da associação distribuiu materiais promocionais focados no mercado asiático, realizando contatos com dezenas de importadores de carne de frango e também potenciais clientes para a carne suína brasileira. A expectativa em breve é de que seja feita a abertura do mercado da Coreia do Sul para plantas da produção suinícola de Santa Catarina. Um manifesto assinado por 271 organizações da sociedade civil, como, entre eles, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, além do Greenpeace e também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, foi enviado ontem à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está analisando a Lei 6.299/2002, que pretende flexibilizar as regras para fiscalização e utilização de defensivos agrícolas no país. A mobilização surgiu após a leitura do relatório em 24 de abril, favorável ao projeto do Luiz Nishimori, do PR do Paraná. De autoria do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o projeto tramita na Câmara desde o ano de 2015, do mês de julho, e pretende realizar diversas mudanças. Entre essas, estaria a alteração do nome agrotóxico para defensivo fitossanitário e garantir também autonomia ao Ministério para registrar novos agrotóxicos. A votação em comissão especial na Câmara do projeto de lei teve uma reunião hoje de manhã, mas por enquanto ainda não tem os resultados. Vamos falar agora de economia? A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre endividamento do setor agrícola realiza hoje uma audiência pública para discutir o assunto com representantes de instituições financeiras, a possibilidade de debater aí as questões relacionadas ao endividamento agrícola. Segundo o coordenador do colegiado, o objetivo é coletar elementos para o levantamento preciso do endividamento e também discutir as eventuais e potenciais soluções possíveis. Para essa reunião, para esse debate, foram convidados representantes do Banco Central do Brasil, o Bacen, também do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bancob e também do Sicredi. Esse debate aconteceu hoje, quarta-feira, dia 9. Ainda falando sobre questões relacionadas à economia, mas que também tem a ver com o agronegócio, as exportações brasileiras de cafés diferenciados atingiram 1.780.800 sacas no acumulado do ano civil. Esse ano civil corresponde ao período entre janeiro e abril de 2018. Esse dado foi informado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que é a Secafé, foi divulgado hoje. Bom, segundo a Secafé, os embarques da categoria registraram no ano civil uma participação de 17,6% no total do café exportado e 21,3% da receita. Em relação ao mesmo período do ano passado, esse volume aí teve um crescimento de 26,3%. E esses cafés diferenciados têm um destino preferido para alguns países, Estados Unidos e alguns da Europa. Nos Estados Unidos, ele é responsável por 23,9% do destino deste café diferenciado.
A Alemanha, 14%, Bélgica, 12,7%, Japão, 9%, Itália, 6,5% e Reino Unido, 5,8%. Foi divulgado hoje pelo Banco Central um dado importante para a economia, que é a entrada de dólares no país, que superou a saída no mês de abril, de acordo com esses dados divulgados hoje. No mês passado, o saldo positivo ficou em 14,394 bilhões de dólares. Nos 3 primeiros dias úteis de maio, o saldo também ficou positivo, 283 milhões de dólares. No acumulado de janeiro até o dia 4 de maio, que foi feita a divulgação desse levantamento pelo Banco Central, o fluxo cambial ficou positivo em 17 bilhões 347 milhões de dólares. Dados sobre a cesta básica, que é divulgada sempre pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que a cesta básica diminuiu seu valor em 16 capitais no mês de abril. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As maiores quedas ocorreram em João Pessoa, Recife e Fortaleza. Tiveram alta Goiânia, Salvador, Aracaju e Manaus. A pesquisa apontou que a cesta mais cara do Brasil é no Rio de Janeiro, R$ 440,06. Depois São Paulo, R$ 434,80 e Porto Alegre, que tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil, custa R$ 430,29. A quarta colocada é Florianópolis, onde a cesta básica custa R$ 426,73. Foi divulgado também esses dados pelo IBGE, da produção industrial. Esses dados mostram um recuo em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de fevereiro para março deste ano. A principal queda ocorreu na Bahia, 4,5% de queda da produção industrial, geral, todos os tipos de indústria, depois Rio de Janeiro e região Nordeste. Outros locais com diminuição foram Santa Catarina, que caiu 1,2% a produção industrial, o Rio Grande do Sul caiu 0,9% a produção industrial, o Paraná 0,9% também de queda, Minas Gerais 0,5% e Ceará 0,2%. Também foi divulgado hoje um dado importantíssimo relacionado à questão da economia, foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, é o indicador de clima econômico no Brasil. Ele caiu de 4,3 pontos em janeiro para menos 11,4 pontos em abril. Ele é calculado em vários países, em parceria com um instituto alemão chamado IFO, e com base em informações prestadas por especialistas em economia, então tem esses dados aí que compõem esse indicador, que ele varia de menos 100 até 100 pontos. O desempenho negativo do Brasil foi puxado tanto pelo indicador da situação atual, que mede a opinião dos especialistas em relação ao momento presente, é o que está acontecendo agora, quanto pelo indicador de expectativas, que apura a opinião em relação ao que pode acontecer, o que vai ser do futuro, aí, muito em cima de expectativas mesmo. O indicador da situação atual caiu de 53,6 pontos, menos 53,6 pontos, no caso, esse tipo de índice, em janeiro, para menos 56,5 pontos em abril. O indicador de expectativas, apesar de se manter positivo, recuou de 85,2 pontos para 47,8 pontos. Vamos agora às cotações do índice Ibovespa, também do dólar. O Ibovespa ganhou força durante a tarde desta quarta-feira, fechou com fortes ganhos hoje, 1,44% aos 84.149 pontos. Ele ficou próximo da máxima do dia, quando avançou 1,8%, 1,8% foi a máxima do dia, acompanhando o movimento de alta do petróleo. Essa alta do petróleo foi o que impulsionou as bolsas internacionais. Ele foi estimulado pela saída dos Estados Unidos, que foi decidido pelo presidente norte-americano Donald Trump, do acordo nuclear com o Irã. O caminho tomado pelo presidente norte-americano citou
que também citou que vai elevar as sanções econômicas ao Irã, deve afetar a exportação do petróleo pelo terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Isso reduziria a oferta, consequentemente o aumento do preço do petróleo poderia acontecer e isso poderia impactar a inflação globalmente, inclusive nos Estados Unidos. E esse fato da inflação aumentar nos Estados Unidos poderia fazer com que o Banco Central dos Estados Unidos decidisse aumentar a sua taxa de juros. Em função disso, existe uma pressão aí para que o dólar, então, comece aí a buscar patamares maiores. Tanto que hoje o dólar fechou em R$ 3,5954, mas teve momentos ali do dia que o dólar chegou até ultrapassar, a superar a barreira de R$ 3,60. Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente vai discutir, inclusive com especialistas, aqui na programação do nosso Destaque Rural Notícias. Já convidamos especialistas para a gente fazer uma análise sobre esse assunto, né? Essa influência, então, do preço do petróleo, né, nos negócios pelo mundo, global, e também como isso pressiona os preços do dólar aqui no Brasil. Vamos agora ao clima e às cotações. Em relação ao clima, vamos começar então com a previsão para quinta-feira, amanhã, na região sul do Brasil, os 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Baixa pressão provoca chuva ainda pela manhã no sudoeste do Rio Grande do Sul. Até a noite, a chuva chega ao centro-sul e também ao oeste do Rio Grande do Sul. Chuva passageira no litoral de Santa Catarina, tempo aberto nas demais áreas do sul, com sol e sem chuva. Agora vamos à previsão do tempo para a região centro-oeste. A centro-oeste dá para ver aqui pelos mapas que não tem nem mesmo nuvens aí que aparecem nos mapas. Então o ar seco cobre o centro-oeste e impede a formação de nuvens carregadas sobre a região amanhã, quinta-feira. O sol brilha forte, faz calor e não há previsão de chuva. A umidade do ar fica baixa entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia. Agora, as cotações agrícolas. Nas cotações, vamos então começar com o farelo de soja Ponta Grossa, R$ 1.500 a cotação de hoje, quarta, dia 9 de maio, essa cotação para a tonelada. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.520. A soja saca de 60 quilos em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 86,00. Temos também a soja em Rio Grande, R$ 85,50. A soja em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho, em Passo Fundo, R$ 41,00 a saca. Em Ponta Grossa, R$ 40,00. Em Rondonópolis, R$ 29,00. O trigo, em Santa Rosa, hoje, R$ 800,00 a tonelada. Dourados, R$ 810,00 a tonelada. Em Cascavel, R$ 900,00. E em Carazinho, R$ 800,00. Essas então foram as informações de hoje do nosso Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar pelas redes sociais este programa, se não consegue pegar neste horário ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, você pode assistir a gravação deste programa. Também quero dizer que você pode participar, né? Você pode mandar aí o que você está achando do programa, se posicionar em relação aos assuntos que a gente está falando, mandar perguntas, ou seja, participar também do Destaque Rural Notícias através das redes sociais. Além disso, naturalmente, você pode procurar aí o site, né, da Destaque Rural, que também sempre tem informações relacionadas à agricultura brasileira. Um forte abraço, um bom final de tarde, início de noite, e a gente volta amanhã com mais um Destaque Rural Notícias. Até lá!